Olá pessoal, estamos aqui para dar prosseguimento às nossas aulas de modelagem complexa aqui dentro do Revit. Lembrando que a gente já teve a primeira aula onde foi construído toda uma estrutura, um esqueleto, com base no projeto do pavilhão do Parque AMB em São Paulo. Então nós vamos nos inspirar na coberta do pavilhão para trabalhar, criar uma família e com isso a gente poder reproduzir aquilo que já existe ou criar novas, novos formatos inspirados naquela mesma solução arquitetônica, certo? Então, relembrando, a gente já tem essa estrutura montada, né? Esse esqueleto, como eu chamei, montado, que foi organizado a partir de pontos e retas, né? Baseados no croquis que desenvolvemos e tudo mais. Essa é a forma inicial. Então, como partimos dos pontos para retas, e essas retas agora vão nos ajudar a formar a base da nossa tridimensionalidade, né? Essa nossa família vai começar a ganhar corpo, literalmente, né? Se antes tinha só o esqueleto, agora a gente vai começar a preencher esse esqueleto, certo? Então, para isso, eu vou selecionar as retas, né? Só que tem um problema. Eu não consigo um circuito fechado aqui nesse ponto. Por quê? Porque isso é uma reta completa que já tinha na base da família. Eu poderia ter apagado e construído outra, mas eu não. Eu quis deixar ela aqui para a gente enfrentar essa dificuldade agora, certo? Então isso ocorre aqui e ocorre nesse outro lado. Como é que eu resolvo isso? Deletando ela e construindo novas? Não, eu posso construir novas retas por cima dela mesmo, sem problema. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no vídeo anterior, né? Referência, spline, vou definir aqui o plano, clico nesse, dou ESC. Posso fazer logo para os outros, onde eu sei que vai precisar, que é aqui, aqui e aqui, certo? Então agora eu tenho o que? Eu aproximo aqui o mouse, ó, tenho a possibilidade de selecionar já todas essas retas. Aqui da mesma forma. E aí o que é que acontece? Com essas retas selecionadas, chega a hora de criar um volume, né? De fazer um fechamento. E onde é que eu faço isso? Aqui no menu superior, no modificar, eu tenho o menu forma. Aqui a gente quer criar uma forma sólida. Se eu apertar direto, ele já vai criar essa forma sólida. Se eu quiser criar uma forma de vazio, que é algo que eu possa recortar uma forma sólida que já exista, aí eu viria aqui para fazer, certo? Mas isso fica mais para frente. Então eu quero criar uma forma sólida. Automaticamente quando eu clico já aparece uma silhueta aqui do que será o nosso sólido formado, né? Só que aí vocês já percebem que tem uma altura, né, muito grande, mas isso não tem problema. Como é que você finaliza? Você pode dar um clique fora que ele já finaliza, certo? Agora quando eu chego aqui, aproximo dele, ele está selecionando a face primeiro, eu aperto Tab, que aí ele me dá a opção de selecionar ele todo. E quando eu clico nele, eu seleciono o volume completo. Aqui nas propriedades dele, eu tenho deslocamento positivo e deslocamento negativo. Qual é a referência? A referência é essa base aqui que foi criada para essa extrusão, né? Esse aumento aí, criando a tridimensionalidade, certo? Então, a base é essa. Então, ele está crescendo 1 metro aqui. E 1 metro é muita coisa. O que é que eu vou sugerir? Que a gente dê uma espessura de 10 centímetros. Enter. E aí, eu já tenho um volume mais racional, né? E isso eu irei fazer para os outros planos. A família tomando já um pouco de forma, né? Mas ainda falta o fechamento daqui, ó. Tem esse fechamento aqui, eu posso vir aqui por baixo. E aí o que é que acontece? Quando eu criar essa forma, ele vai crescer para um lado ou para um outro aqui, ele vai invadir, né? E aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar ele metade para um lado, metade para o outro, para garantir que ele fique exatamente no meio, né? Quando eu botar em criar forma aqui, ó, ele cresceu para o lado de cá, o positivo está para o lado de cá, né? Quando eu der Enter aqui, então eu posso vir aqui 0.05 para cá,
0,05 para cá, certo? Ou, se eu não quiser, eu quiser deixar por baixo desse, por exemplo, aí eu posso selecionar ele e dizer que eu quero 0 no positivo, e ele alinha para cá, ó, e 10 no negativo, por exemplo, que aí ele ficou completamente embaixo desse outro, né? Tá completamente embaixo desse outro, faz o fechamento aqui, faz um pouco mais de sentido, né? Então, nós temos a nossa forma básica criada, né? Quais serão os próximos passos? É inserir essa família num projeto. Só que a gente não vai inserir no projeto diretamente. Tem um passo a mais a ser cumprido, que é a base do nosso telhado, né? Qual é a forma básica que nós queremos para o telhado? Aqui é o módulo. Então, inclusive, já vou salvar aqui, que é para não perder. E aqui nós criamos o módulo. Agora, nós vamos criar a base de onde esse módulo vai estar inserido, né? Então, onde ele vai estar distribuído. É essa forma básica que vai receber essa família baseada em padrão. E aonde é que isso é feito? Isso é feito numa família também, mas uma família conhecida como família de massa métrica, né? Então, eu vou dar fechamento aqui. E aonde é que eu encontro essa família de massa métrica? Eu venho em novo. E aí, aqui na minha lista de templates de família, eu tenho massa conceitual. Então, eu vou dar 2 cliques nessa pasta e escolher aqui a massa métrica, né? Como também é um RFT, Raft Family Template, né? É um template de criação de famílias. Clico nela, coloco em abrir. E aqui, também parecido com o ambiente de criação de famílias que a gente acabou de sair dele, certo? Só que aqui ele tem uma base um pouco diferente, né? Ele tem um plano aqui central em um sentido, no outro sentido também, e um plano horizontal, né? Formando essa base para mim. Então aqui nós vamos criar um modelo base de massa que vai receber a distribuição daquele painel, certo? Então como é que eu posso fazer isso? E isso eu vou fazer de forma muito rápida. Também partindo do mesmo pressuposto que a gente tinha, usando referência aqui, e inicialmente um ponto. Vou vir aqui nos planos que a gente tem de referência, ó, clicar, colocar um ponto aqui, colocar outro ponto aqui, inicialmente. Coloco outro ponto aqui. Então, tenho esses pontos distribuídos. Se eu vir aqui em plantas de piso, ó, eu vou ter acesso à vista bidimensional desses pontos aqui também. E eu posso, ó, colocar uma cota nesses pontos. Eu, inclusive, não vou pegar nem o ponto aqui como referência, vou pegar o plano, né? Apertei Enter. Aqui tá em milímetros, né? Então, aquela dica lá das unidades. O N, comprimento, eu sempre coloco em metros, principalmente para modelar algo como um telhado, que é muito grande. Dou OK. E o que é que eu posso fazer? Eu posso clicar nessa cota, vim aqui no EQ, de Equal, selecionei um ponto, ó, e estou movendo ele aqui usando a referência dele, né? Os vetores de referência dele aqui, ó. Então, eu posso mexer ele para cá e o outro se mexe automaticamente porque a cota está equalizada, né? E isso eu consigo ver aqui, inclusive, no 3D, ó. Ok? Então, isso é uma primeira base, certo? Agora, vamos criar mais pontos. Vamos criar mais pontos. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esses 3 pontos aqui, apertar Ctrl, selecionei esse plano também e vou copiar todo mundo para cima. Olha só, copiei para cá e copiei para cá. Vou vir com a cota, equalizar aqui também esses planos. Então o que é que agora eu tenho? Ó, eu tenho planos verticais aqui
que tem pontos atrelados a eles. Esse aqui não veio com a cota, né? Não tem problema. A gente pode vir lá, coloca a cota aqui, ó. Aperta no EQ e tá travado, né? Então agora a gente tem a liberdade de mexer um lado, mas com a certeza que o outro irá acompanhar, certo? Então essa é a base aqui para o nosso desenvolvimento. O que é que a gente vai fazer? A gente criou pontos nesse plano de base aqui, né? Ó. Agora eu quero pontos que estejam acima. Como é que eu faço? Da mesma forma, ó, referência, ponto, e eu venho agora em definir, assim como a gente fez no vídeo passado. E aí eu vou definir, ó, o plano horizontal desse ponto aqui, ó. E vou colocar um ponto nele. Novamente ele diz que há pontos idênticos no mesmo local, não tem problema, é o que a gente quer. Dou OK, continuo com o ponto aqui, vou definir o ponto do outro lado agora, ó. Defini, coloquei a pontos no mesmo local, sem problema. Agora eu venho nesse ponto daqui, nesse daqui, e no parâmetro de deslocamento, ó, eu dou 5 metros. Aqui a gente já está trabalhando com metros, né? Porque é a coberta que a gente quer fazer. Eu vou dar maior, vou dar 10 metros essa altura. Olha só. Interessante, né? E aí, o que é que eu posso fazer agora? Eu posso juntar esses pontos. Com o que? Com a spline. Referência, spline. Clico no ponto, no outro, no outro. Fica aqui na ponta do meu mouse ainda do ESC. Ela criou um arco entre esses pontos. Venho nesse, num ponto, no central e no outro do ESC. Novamente. E faltou o ponto do meio, né? Que eu também quero. Só que eu vou fazer referência, ponto. Vou fazer com base no plano do ponto do meio. Cliquei, coloquei um ponto lá. Dei OK, seleciono o ponto. E esse ponto aqui eu vou dar 8 metros. Ele vai ser menor um pouco. Certo? E eu venho aqui agora com referência, spline. Seleciono aqui, ó. Dei OK. Certo? Então agora nós temos isso aqui. E agora o que é que eu posso fazer? Seleciono essas 3 linhas e boto para criar uma forma. Olha só o que foi criado. Ó, a estrutura de um telhado bastante complexo, né? Telhado arqueado. Só que eu posso deixar isso ainda mais complexo, porque se eu arrastar esse ponto, ó, lá também se abriu, né, por assim dizer. E aqui eu posso fechar, ó. Ah, ele não pegou aqui o igual, né? Então eu vou aqui, ó, cliquei na cota, ele não estava travado, vou editar a cota aqui, clicar no ponto, travar ela, né? Agora sim, se eu selecionar esse ponto e arrastar, o outro também vem junto. Então olha só. Tiago, e se eu mexer esses pontos aqui? A forma irá acompanhar, certo? Então, eu posso mexer de forma individualizada os pontos, não necessariamente ficar equilibrado, né? E explorar formas que me sejam interessantes, né? Arquitetonicamente falando. Eu posso ter um lado mais baixo, um lado mais alto, um lado mais aberto. Se eu quiser deletar essa cota, né, que estava travando, eu posso controlar de forma individual os pontos, né? Não tem problema. E deixar isso tão complexo que eu queira, né? Tão complexo quanto eu deseje, certo? Aqui a gente tem outras possibilidades ainda
para explorar essa forma, né? Não são apenas os pontos. Então, quando eu aproximo o mouse e dou um tab aqui para selecionar ela toda, né? Eu tenho algumas coisas que eu posso explorar aqui. Dentre elas, eu tenho os elementos de forma, que eu tenho a possibilidade de apertar o raio-x aqui, ó, e ele vai ficar semi-transparente, né? Com menos opacidade. E aí eu tenho a possibilidade de adicionar aresta ou adicionar perfil. Então veja só, quando eu clico em adicionar aresta, ele não me habilitou. Então vamos adicionar perfil, ver se ele aceita. Adicionar perfil. Olha só, eu tenho a possibilidade de adicionar outros perfis aqui dentro. E que esses perfis, ó, eles têm também a possibilidade de ser controlados. Ó. Novamente, esse perfil está com o sistema de coordenadas próprio, não está seguindo o sistema de coordenadas geral. Se eu aperto barra de espaço, ele troca para o sistema de coordenadas geral, né? Então viram que quando eu baixei, ele baixou na diagonal. Então vou dar Ctrl Z aqui, seleciona ele novamente, ó, e agora quando está verde, azul e vermelho é o sistema de coordenadas geral da família. Quando ele está todo laranjinha é o sistema de coordenadas do próprio elemento, né? Pode ser um ponto, pode ser uma reta, certo? Então se eu quiser só baixar isso aqui, ó, agora eu estou baixando tudo, né? Ó, estou baixando o arco completo. Então vejam que aqui eu já tenho formando uma onda, né? Então isso pode ser cada vez mais complexo ao ponto que eu elabore mais isso, certo? Mas a gente não vai... esse formato aqui já acredito já está complexo bastante para a gente explorar no momento, certo? Então existem outras possibilidades para deixar isso aqui tão complexo a gente queira. Vou desativar o raio-x, certo? E selecionando a forma novamente, outra possibilidade que eu tenho é de dividir superfície. Quando eu clico aqui, vamos ver o que acontece. Olha só, minha superfície é toda subdividida, né? Muito interessante. Quando eu clico nessa subdivisão, eu sou apresentado a alguns novos parâmetros dessa subdivisão, como o eixo U e o eixo V. Olhando aqui numa vista superior, é como se fosse esse eixo e esse eixo aqui, né? Então, eles agora estão com um layout de número fixo. Mas quais são as opções que eu tenho de layout? Nenhum. Então, quando eu clico aqui, eu desativei esse eixo aqui. Agora eu só tenho essa subdivisão. Distância fixa. E aqui agora é trocado para, em vez de número, uma distância. Então, eu digo qual é a distância entre um elemento e outro. Aqui está com 2,60. Eu vou colocar 5 metros. Eu diminuí a quantidade de linhas porque eu aumentei a distância entre elas. Certo? Eu tenho a opção de número fixo, que é o que já tinha, agora com 5. Ele só faz 1, 2, 3, 4. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Né? Então é o número, não de linhas que eu vou ter aqui, é o número de divisões que eu... Prosseguindo aqui as opções que eu tenho espaçamento máximo. Então eu digo qual é a distância máxima que eu quero, ele subdivida até no máximo 2 metros, né? Então eu vou fazer subdivisões que eu vou ter no máximo 2 metros entre elas, né? Pode ser menor do que isso, né? Mas nunca vai ser maior que 2 metros, certo? O espaçamento máximo. E eu tenho também o espaçamento mínimo, né? Então vai ser no mínimo 2 metros, nunca será menor. Ele vai distribuir de forma igualitária, ou seja, não vão ter sobras, né? Mas que o espaçamento mínimo são 2 metros, né? Então se eu fosse medir uma distância daqui para cá, né? Eu teria a referência aqui mais ou menos de quanto seria, ó, eu tenho 2,48, né? 2,44. Por quê? Porque é no mínimo 2 metros e não há sobra, certo? Vocês vão entender essa sobra quando eu voltar aqui, ó, e colocar, por exemplo, distância fixa de 2 metros. Olha o que é que acontece. Houve uma sobra para cá e houve uma sobra para cá, né?
E aí ele está muito bem centralizado, muito bem distribuído, né? Tá com metade da sobra para um lado, metade da sobra para o outro. Por quê? Novamente, quando eu clico aqui, ó, o próximo é a justificação, que aqui está pelo centro. Então, eu posso ter para o início. Então, ele justificou para cá. Justificar igual lá no Word, né? Quando você alinha todo o texto. Ele alinhou para cá. Se eu colocar no final, ele obviamente alinha pelo lado de cá. E se ficar pelo centro, ele centraliza a distribuição e joga as sobras para as bordas, certo? Eu tenho a rotação do eixo aqui. Se eu colocar 45 graus, eu rotacionei aquele eixo, né? O outro permanece horizontal, mas esse permanece rotacionado 45, 30 graus, né? Faria da maneira que eu desejar, certo? Eu ainda tenho aqui deslocamentos e medição de cintura, mas são não nos vai ser interessante para agora, certo? Então vamos ficar aqui só nesses primeiros parâmetros. Então, por enquanto a gente vai deixar aqui em número fixo e com valor de 10, né? Então eu quero 10 divisões aqui. Eu posso até diminuir, né, para 5 aqui para ele ficar mais espaçado. Mas 5 vai ficar muito quadrado, né? Mas é interessante que ele fique quadrado pela distribuição do nosso módulo, que é dividido em duas partes, né? Então, percebam que dentro de um quadrado aqui, a gente vai ter os módulos inseridos, né? Mas como isso é feito? Percebam, quando eu clico aqui, ó, aparece aqui em cima, como o tipo aplicado, nenhum padrão, né? Então, por isso eu tenho todo esse controle aqui e tudo mais. Mas eu tenho a possibilidade de aplicar, ó, vários padrões, inclusive os que estão lá coincidentes junto da família baseado em padrão, né? Então, retangular, ó, triângulo, curvo, né? Xadrez. Então, olha só, preenche só em uns espaços e outros não, né? E eu tenho o romboide. Cadê o romboide que utilizamos? Olha só como é que ele vai ficar. Romboide, ele vai ficar assim, ó. Então você tem uma noção de como esse parâmetro ele é distribuído ao longo, né, dessa coberta. E aqui você também tem a opção de aumentar e diminuir a quantidade de elementos no eixo, certo? Só que eu não tenho disponível aqui o que eu fiz. Então o que é que nós vamos fazer? Carregar a família baseada em padrão que nós criamos dentro dessa família de massa métrica, né? Então, eu estava com o arquivo fechado já. Eu vou abrir o arquivo aqui, ó, da nossa modelagem complexa, né? É um arquivo baseado num romboide e eu nem vou fazer nada. Só vou colocar aqui, ó, carregar no projeto e fechar. Ele já vai entender que só tem um carregado, né? E já fechou lá. Só que nada aconteceu. Então, vamos agora ver se a mágica acontece, né? Clico aqui novamente na minha superfície. Venho aqui em padrões e olha só o que é que aparece em romboide. Eu tenho o padrão romboide que já está aplicado e eu tenho um padrão de modelagem complexa, que foi o que eu acabei de criar, né? Então eu vou dar um clique nele aqui e vamos ver o que é que acontece. Espero carregar. A gente pode acompanhar o carregamento aqui nessa barra. Normalmente ele demora um pouco, sim, né? Porque é mais complexo. Eu vou carregar todos aqueles elementos. Olha aí, já foi. E o que é que aconteceu, ó? Olha só. O nosso módulo, que é um elemento desse aqui, ó, foi carregado e agora está aplicado no nosso padrão. Eu posso clicar nele, ó, e da mesma forma controlar o número. Coloco 10 aqui. Normalmente ele demora um pouquinho porque precisa carregar, precisa processar a informação, né? São formas complexas. E é nesse momento, olha só, ele já ficou mais
alongado, né? Já ficou uma forma mais alongada. Então o que é que acontece, ó? Eu tenho uma estrutura extremamente complexa com aquele mesmo padrão de telhado aplicado, né? Então, ó, perceba, eu tenho uma altura, eu tenho uma profundidade e eu tenho um fechamento. Esse momento é o momento de olhar também alguma falha que tenha ficado. E aqui o que é que aconteceu, ó? A gente só fez fechamento num lado entre os dois elementos do nosso módulo. A gente não fez o fechamento do outro lado do módulo. Isso não tem problema. Aonde eu encontro essa família, né? Eu posso ter a possibilidade de voltar aqui na tela inicial e acessar ela diretamente. Eu posso vir aqui em painéis cortina e eu vou ter acesso a ela, né? Então eu posso clicar com o botão direito e editar, ela também vai editar essa família. Ou ainda posso vir aqui, aproximar o mouse, quando tiver todo selecionado, se eu clicar, eu vou selecionar a construção inteira, né, da coberta. Mas eu vou aproximar aqui e vou dar um tab, sempre o tab para selecionar outras opções, né? Então quando eu aproximo aqui, aperto o tab, ó, eu estou selecionado só o módulo. E aí quando eu estou selecionado só o módulo, eu posso vir aqui em editar família. E aí eu vou ter acesso à família novamente. Então a gente tem esse fechamento aqui, mas esqueceu de fazer o do outro lado, né? Então a gente pode vir aqui novamente e criar o nosso fechamento do lado de cá, certo? Da mesma forma, criando o ponto, criando as retas e depois fazendo o fechamento, como a gente fez no central aqui. Quando terminar, eu coloco fechar e carregar, né? Salvo a família, que eu não vou salvar porque eu não fiz nada. E quando voltar para cá, ele vai perguntar se você quer substituir a existente, você coloca assim, certo? Eu não vou fazer agora, para a próxima aula eu já vou ter feito, só para essa não ficar tão alongada, certo? Outra possibilidade que eu tenho é o que? Selecionar só o módulo. E aqui eu tenho a grande diferença, que é os parâmetros que foram definidos. Então, quando eu clico em editar tipo, olha só o que eu tenho aqui nos parâmetros de cota: afastamento central. Vocês lembram o que é, né? É aquele afastamento da estrutura central, daqueles dois pontos apenas. Os pontos movem a reta move o ponto central move os dois para cima e para baixo. Então, o que é que acontece? Se eu mudo esse parâmetro aqui, ele vai mudar em toda a coberta, porque é um parâmetro de tipo. A altura e a profundidade também, se eu mudar aqui, vai mudar em toda, né? Então vou botar 0.8 e vou dar OK. Novamente, ele vai demorar um pouco para carregar, por quê? Porque ele está modificando em todas as instâncias que estão aplicadas desse módulo, né? Então olha só o que eu já tenho, como muda completamente, né? Muda completamente a configuração do nosso telhado. Se eu modificar para 0.2, por exemplo, do OK, eu já tenho uma outra configuração a ser apresentada, e é essa exploração de formas, essa exploração de formatos. Olha só, eu já tenho sulcos, né, no telhado de forma mais proeminente. Agora não está mais equilibrado como estava, né? Então as partes profundas, né, elas estão mais estreitas e as partes altas estão mais largas. Então já tenho sulcos que se apresentam aqui. Novamente, se eu modificar o parâmetro agora para 1 metro, por exemplo, aqui vem para menos 1 metro. Lembram que ficou negativo, né? Então a gente vai aumentar aqui, ó, vai extrapolar, né? Porque vai ficar com 2 metros de distância, já é uma extrapolação boa para um telhado, né? Seria até complexo de executar isso, mas a gente testa para explorar as possibilidades. E olha só o formato que isso aqui está se criando. Olha só o formato que isso aqui está
se desenvolvendo, né? Então eu já tenho uma inclinação maior desses pontos. E essa, meus caros alunos, é a possibilidade que você tem de exploração dos formatos, né? Ainda tem a possibilidade de rotação de eixo, tem a possibilidade do tipo de justificação que eu quero, né? E isso são várias e várias formas de se explorar uma modelagem complexa. E agora, como é que eu faço para levar isso para o projeto? Esse é o tema da nossa próxima aula, né? A gente vai transformar essa nossa base em um telhado de fato. E aí, pensando do ponto de vista de BIM, a gente precisa aplicar os elementos com informação, porque por enquanto isso aqui é só um modelo genérico. Isso não tem informação nenhuma. Eu tenho forma, mas eu não tenho informação, né? O nosso próximo passo é levar isso para dentro de um projeto, carregar lá e transformar isso num telhado de fato, certo? Então, novamente, repitam os passos, pausem o vídeo, assistam mais de uma vez, façam, refaçam, para que vocês explorem essas possibilidades, né? Todos esses parâmetros que a gente apresentou aqui. Explorem eles, testem, errem, façam novamente, façam de forma mais exagerada, de forma menos exagerada, né? Por que é que o padrão aqui está curvado? Porque o do AMB bastava que a gente criasse um plano, um único plano e distribuísse isso no nosso módulo, né? Mas aqui, como a intenção é mostrar as possibilidades da modelagem complexa, a gente aplica aquele módulo em algo muito mais extraordinário, né? Muito mais, não que o do AMB não seja, né? Arquitetonicamente falando, é muito marcante, né? Mas a gente vai para algo muito mais complexo, né? E que se mostra possível também de ser desenvolvido dentro do próprio Revit, certo? Então, até a próxima para a gente dar continuidade a isso.